Olá, bem-vindos! A ciência é uma instituição puramente racional? Não é assim que ela se apresenta aos olhos do povo? Creio eu que há um senso comum de que a ciência é mesmo movida ou guiada exclusivamente pela razão. Ora, nada mais enganoso. A ciência é permeada pela intuição, pelo acaso ou sorte e mesmo por sonhos ou devaneios e pensamentos místicos. Alguns historiadores da ciência não hesitam em admitir que a tradição mágica teve influência nas concepções científicas de gigantes como Johann Kepler, Isaac Newton e Robert Boyle. Não é espantoso que um mestre da razão como Newton, dotado que era de um intelecto poderoso, tenha desperdiçado muito do seu tempo experimentando e escrevendo sobre a alquimia? Vejamos exemplos de processos não racionais na origem de descobertas científicas importantes. O hidrocarboneto benzeno é a molécula-chave dos compostos orgânicos aromáticos e a base da indústria dos corantes e de numerosos medicamentos como a aspirina e as sulfas, além de uma variedade de outros produtos. A descoberta da estrutura cíclica do benzeno na segunda metade do século XIX foi inspirada em um episódio inusitado. O químico orgânico alemão August Kekulé conta em uma conferência proferida em Berlim em 1890 como se deu sua descoberta. Disse ele que cochilava diante de uma lareira quando, sonhando, viu átomos movimentando-se em cadeias sinuosas como serpentes. De repente, uma das cadeias forma um anel, como uma cobra que abocanha a própria cauda. Um sonho, portanto, serviu de insight, de iluminação repentina, de ponto de partida para a elucidação da estrutura cíclica do benzeno, conforme relata o próprio cientista. Quando o Prêmio Nobel foi instituído, Kekulé já havia falecido, mas 3 de seus discípulos estão entre os 5 primeiros ganhadores do Prêmio Nobel de Química. Um caso semelhante aconteceu com o fisiologista alemão radicado na Áustria, Otto Loewi, um dos cientistas judeus que escaparam da perseguição nazista, assunto que já abordamos em vídeo anterior. Loewi teve a intuição de que a transmissão dos impulsos nervosos era mediada por substâncias químicas, mas não conseguia imaginar como testar sua hipótese, que assim permaneceu incubada em sua mente por muitos anos. Foi em sonhos repetidos que finalmente ele teve o insight sobre os experimentos que realizaria e que confirmaria sua hipótese em 1921. Pela importante descoberta que abria um novo filão de pesquisas
neurofisiológicas, Otto Loew foi laureado com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1936. Agora veja só, quando os nazistas alemães invadiram a Áustria em 1938, Loew foi forçado a deixar o país, mas somente depois de transferir para os cofres nazistas o dinheiro do Nobel que ganhou. Descobertas científicas com enorme impacto na medicina, como a dos raios-x e da penicilina, ocorreram acidentalmente. São exemplos clássicos do que se chama de serendipidade. Obviamente, a tecnologia de raio-x tem também inúmeras aplicações em outros campos, além da medicina. Pois bem, o físico alemão Wilhelm Röntgen repetia experimentos com tubos a vácuo de raios catódicos, realizados previamente por outros cientistas, quando detectou um novo raio. Para ele, tão enigmático que o chamou de raio-x. Por sua descoberta, que, diga-se, ele se recusou a patentear, Röntgen foi o primeiro cientista a receber o Prêmio Nobel de Física, em 1901. E em 1928, o bacteriologista escocês Alexander Fleming observou que o crescimento de uma de suas culturas de estafilococos foi inibido pela contaminação acidental com o fungo posteriormente identificado com o Penicillium notatum. A substância antibacteriana produzida pelo fungo, ele deu o nome de penicilina. Fleming dividiu o Nobel de Medicina de 1945 com Ernest Chain e Howard Florey, os pesquisadores que em 1940 isolaram e purificaram a penicilina e comprovaram sua eficácia no tratamento de várias doenças infecciosas. Em seus primórdios, a penicilina salvou incontáveis vidas durante a Segunda Guerra Mundial. E não foi só isso. Sua descoberta abriu novas vias de investigação científica que têm levado à descoberta de novos antibióticos, inclusive aqueles eficazes no combate a bactérias resistentes à penicilina. A descoberta da estrutura molecular da penicilina, assim como de outras importantes moléculas biológicas, foi a contribuição científica notável de Dorothy Hodgkin, laureada com o Prêmio Nobel de Química de 1964. Frequentemente, as descobertas científicas são encetadas pela intuição ou pelo acaso e não pelo pensamento lógico. Mas elas não surgem do nada. Como já dizia o sábio grego Heráclito, séculos antes de Cristo, quem não espera o inesperado não o perceberá. E já no século XIX, Pasteur dizia que o acaso favorece apenas as mentes preparadas. Muitos físicos experimentais europeus, como Röntgen, faziam pesquisas com raios catódicos naquela época que era década de 1890,
e certamente seus aparelhos emitiam raio-x. Então, por que eles não perceberam o estranho raio? Quanto à descoberta da penicilina, é provável que alguns bacteriologistas, como o próprio Fleming admitia, simplesmente tenham descartado culturas eventualmente contaminadas com o fungo Penicillium, como se fossem a expressão de experimentos mal-sucedidos. Eles não tiveram a curiosidade de saber por que tais culturas eram anômalas. E em suas mãos, ou melhor, em seus cérebros, os acidentes não se converteram em descobertas. Fleming, ao contrário, ponderou que algo importante poderia ter acontecido, embora não fosse esse o resultado esperado. Nos dois casos, parece claro que as mentes desses outros pesquisadores não estavam preparadas para o inesperado. Como o físico Röntgen e o bacteriologista Fleming, eles também tiveram a sorte de se deparar com problemas científicos relevantes e inexplorados, mas não souberam tirar proveito desses presentes do acaso. Intuições e sonhos iluminados, inspirações místicas e revelações, acidentes felizes e sorte. Quaisquer desses fatores podem estar na origem de descobertas científicas e da livre invenção de teorias. Portanto, não há uma lógica da descoberta científica, no sentido de que não há regras ou procedimentos racionais que conduzam à descoberta de novos fatos ou fenômenos ou à formulação de novas teorias. O status lógico de uma teoria científica não diz respeito ao como o cientista chega a ela, mas ao método por meio do qual ela é testada. A aceitação de uma teoria proposta exige validação experimental. O cerne da objetividade e da racionalidade do conhecimento científico está no método adotado pelos cientistas. Kepler elaborou sua teoria astronômica inspirado na doutrina mística das harmonias celestes, da música das esferas planetárias, em que os planetas emitiriam notas musicais durante seus movimentos. Porém, seus devaneios em nada comprometeram o status lógico ou científico de sua teoria, ou seja, não comprometeram a racionalidade e o teste objetivo de suas leis do movimento planetário. Obrigado por assistir. Até breve.